Essa semana eu encontrei uma amiga que tinha acabado de perder sua mãe. E depois de dizer que eu sentia muito por ela ter perdido alguém tão especial para ela, eu perguntei se a mãe dela tinha morrido de Covid. Ela disse que não. E eu, sem pensar, falei, graças a Deus. Depois fiquei pensando, como assim, graças a Deus? A mãe dela morreu. Que diferença faz se foi de Covid ou outra doença qualquer? Ela morreu. A gente anda tão traumatizado com essa doença que parece que é muito melhor ter um câncer no estômago do que ter Covid. É melhor morrer de infarto fulminante do que de Covid. Que loucura é essa? Milhares de pessoas estão correndo atrás de um exame para saber se tem o tal vírus. A impressão que temos é que todas as outras doenças deixaram de existir, que ninguém morre mais de outra doença, só de Covid. Nem velório é permitido fazer, mesmo para quem morreu de uma outra doença qualquer. Não sei o que vai ser da imprensa quando as mortes por Covid acabarem. Falando em morte, o evangelista João, no capítulo 11 de seu livro, narra um fato interessante que aconteceu na pequena aldeia de Betânia. Um amigo de Jesus, chamado Lázaro, ficou muito doente. E quando Jesus ficou sabendo disso, ele disse o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Acontece que Lázaro morreu, e depois de 4 dias, quando já tinha esgotado qualquer possibilidade de que ele pudesse estar apenas desacordado, Jesus aparece na aldeia, vai até o sepulcro e ressuscita Lázaro. De fato, o Filho de Deus foi glorificado. O que não estamos percebendo é que essa pandemia é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A ciência não encontra solução. A medicina tropeça nas tentativas de cura. A única esperança para o mundo é Cristo. O que me impressiona é como as pessoas não enxergam isso. Dá até para imaginar Cristo de braços abertos esperando os desesperados se refugiarem nele. Mas os desesperados estão confinados em suas casas, escondidos atrás de uma máscara. Enquanto esteve na terra, Jesus curou toda sorte de enfermidades. A Bíblia diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9,35. Ele também ressuscitou, além de Lázaro, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, a filha de Jairo, Marcos 5. Por que então não descansamos nele se ele tem todo o poder? Estamos com os nossos olhos voltados apenas para a doença, quando eles deveriam estar voltados para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Enquanto o mundo não se voltar para Deus, vai continuar contando seus mortos. Ou será que ninguém percebeu ainda que Deus está permitindo tudo isso exatamente para que as pessoas se voltem para Ele? Quando o homem se rebela contra Deus, ele permite situações como essa para atrair a atenção para a única possibilidade de cura: Jesus de Nazaré. No deserto do Sinai, o povo se rebelou contra Deus e Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muitos morreram. Não existia cura para a mordida da serpente, até que Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e levantar numa haste para que todo aquele que fosse mordido pela serpente fosse curado ao olhar para a serpente de bronze. Essa história está em Números 21. Veja que a cura não estava em soro antiofídico, não estava em medicamentos, a cura estava pendurada numa haste. Da mesma forma, a cura para a enfermidade da alma e do corpo foi pendurado no madeiro. Morreu, venceu a morte e está vivo entre nós. Penso que se as pessoas olhassem mais para Cristo do que para o vírus, o mundo estaria bem melhor. Eu termino com as palavras de São Francisco de Assis. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Deus te abençoe.